que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Mas será que nós temos ministros da Suprema Corte? Será? Eu estou perguntando. Que foram financiados ou são financiados de alguma forma pelo PCC? Ou a gente entende, de uma vez por todas, que para enfrentar o que tem por aí, o sistema, ou a gente entende que tem que ser o presidente Bolsonaro, ou teremos problemas. Ontem, dia 13 de novembro de 2024, um homem aparentemente perturbado chamado de Tio França foi na Praça dos Três Poderes em Brasília e soltou um monte de rojão e acabou se autodeletando. Agora começam a surgir dezenas de narrativas. Por parte dos togados, a culpa são dos terroristas dos atos antidemocráticos. Por parte da esquerda, a culpa, é claro, é da direita. Por parte da direita caçabista, a culpa é da direita intergaláctica. O que se pode presumir desde já é que esse país não tem jeito, virou uma bagunça e ruma diretamente ao abismo. É sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, comenta aí de quem que é a culpa de tudo isso. Tem muita gente culpada, não é mesmo? Vamos começar entendendo quem que era o Tio França e depois a gente comenta as consequências desse ato maluco. E eu já aviso pra vocês, cara, muita gente tá chamando ele de louco, claro, né, perturbado. Mas o Brasil tem um momento em que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Nesses dias veio uma moça aqui no canal comentar que a política está deixando ela muito ruim, mal da saúde. E eu falei para ela, olha, leve a política como se fosse um hobby. Não leve muito a sério. É como um jogo de futebol. Você pode entrar em campo e fazer o gol? Não pode, você só pode torcer, ok? A política você tem que tentar entender da mesma forma. Você não pode ser fanático igual aqueles malucos do Palmeiras que tacou fogo no ônibus do Cruzeiro, e você não pode ser maluco de estragar a sua vida indo na Praça dos Três Poderes, jogar rojão e acabar acontecendo o que aconteceu. Não estrague sua vida por política ou por políticos, porque no final eles vão continuar ricos, com poderes, e você vai ficar sem saúde e pobre, tá? É um recado, quiser catar, tudo bem, se não quiser, mas é isso que eu faço pra minha vida. O Marco Antônio, o Superman, escreveu o seguinte: homem que morreu após explodir bom em frente ao ST5, conhecido como Tio França, era militante da Terceira Via e chegou a concorrer a vereador em 2020. Antes do atentado, ele publicou várias mensagens em seu Facebook. Uma das mensagens ele diz o seguinte: Bolsonaro e Lula, se vocês amam mesmo o Brasil, afaste-se da vida pública, chega de polarização, este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um povo só. Aqui ele está reclamando da polarização que estamos encontrando no mundo inteiro hoje, tá? Embora eu acho que exista uma farsa nessa polarização. A vitória do Trump, como mostrei aqui, foi avassaladora. Enquanto as pesquisas davam a Kamala na frente, empate técnico, a verdade foi que, com votos auditáveis, foi esmagadora. Eu acho que o Trump ganhou com 75%, 70% do eleitorado. Então, polarização na mídia. Eu acho que a polarização está na mídia. Aí na rua, nas pessoas comuns, as pessoas que fazem o país andar, eu acho que não tem polarização nenhuma. O povo, tanto americano quanto aqui no Brasil, são conservadores, querem trabalhar e querem viver suas vidas em paz. Agora você vê na mídia, na televisão, daí você vê polarização. Por quê? Porque aqui tem um monte de desocupado que vive disso, vive de cliques. Então, mas ele fala aqui, polarização. Não faz sentido nenhum o que ele falou. Polarização e vai lá e explode as coisas, sabe? Não faz sentido, ele estava perturbado, tá? Daí ele escreveu mais algumas coisas aqui. Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de Mer, William Bonner, José Sarney. Sabe, é uma bobagem tudo isso, sabe? O cara estava perturbado, não tinha força nenhuma para fazer nada, mas vai ser usado isso contra os presos do 8 de janeiro. Vai entrar no inquérito dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A narrativa, ele fazia parte do pessoal lá do 8 de janeiro? Não, mas é só a cabeça do ministro e ele decide.
E é isso que ele decidiu. Após explosões, ministros do STF enterram possibilidade de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Não vamos permitir que ousem debater. Aqui o Alexandre de Moraes fala o que vai ser feito. Escuta só e veja se não foi uma desgraça tudo isso. Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Então, aqui ele diz que não pode anistiar porque ficariam impunes. Tem esse vídeo interessante aqui do Gustavo Gaia. Será que nós temos ministros da Suprema Corte? Será? Eu estou perguntando. Que foram financiados ou são financiados de alguma forma pelo PCC? Quando você descobre algo é porque já tá rolando, porque né? É muito estranho, cara. O André do Rap é liberado, o Marcola é transferido pra Brasília, o outro líder lá do PCC foi liberado, o outro devolve as drogas pro recebeu cara. as drogas de volta. Assim, cara, tá muito estranho isso daí. Aí o outro é preso porque falou assim, eu discordo do STF. Prende. Eu tenho algumas perguntas sobre o sistema eleitoral. Prende. Tem vergonha. Eu fui pego com 700 quilos de cocaína. Não, aí ó, a abordagem não foi feita de forma correta. Nós temos que preservar juridicamente os direitos constitucionais do nosso colega, aliás, do réu. É isso aí que tá acontecendo no Brasil, gente. Não é um hospício esse lugar? Os presos do 8 de janeiro não podem receber a anistia porque ficarão impunes. Agora, um monte de bandido com toneladas aí de Coca-Cola. Não, temos que fazer o rito do julgamento, etc. Tudo isso está causando mais atrito ainda na direita. Qual direita? A direita caçabista e a direita intergaláctica. Eu me considero a direita intergaláctica. A direita caçabista é essa que adora fazer um acordo, que gosta de perder de 4. Essa direita caçabista está atacando a direita intergaláctica, dizendo que culpa disso aí foi da direita intergaláctica. A culpa do tio França ter ido lá é da direita intergaláctica. E olha só o que eles postaram aqui, ó. Começaram a atacar o Nicolas por esse post. Chega, vou radicalizar, nem que seja sozinho. A direita caçabista começou a atacar. É culpa do Nicolas agora. O maluco foi lá porque é culpa do Nicolas. O Nicolas é uma voz solitária. Você lembra aquele vídeo do Bolsonaro sozinho lá no plenário, lá falando? O Nicolas, vou corrigir, não é uma voz solitária. Tem bastante pessoas, bastante deputados que estão tentando fazer alguma coisa, mas são a minoria. E o que o Nicolas escreveu aqui nesse tweet é aquele sentimento, cara, que não dá mais. Lembra o Bolsonaro? Jogar nas 4 linhas, não dá, cara. Como que você vai jogar na regra deles se eles não seguem as regras? Então, estão usando esse tweet do Nicolas para acusar, porque o Nicolas falou que apoiou o Pablo Marçal e tudo mais. Então, o que está acontecendo? A culpa do tio França é da direita intergaláctica. Essa moça postou um absurdo aqui, que está no meu tweet. Quem quiser me seguir lá no Twitter, @PabloSonati. Ela postou e o Rodrigo Constantino, deu uma, né? Essa Flávia Ferronato, ela é uma direita caçabista. Ela postou o seguinte: tio França, que morreu frente ao STF, achava Bolsonaro frouxo. Quando tentamos avisar que esse discurso faria estragos reais, o resultado está aí. Os revolucionários de sofá têm sangue nas mãos. Ela está acusando a direita intergaláctica, falando que a culpa é da direita intergaláctica, porque o certo é fazer acordos. Pois bem, o Rodrigo Constantino comentou aqui: olha, essa direita caçabista é podre mesmo, cada vez mais próxima do Xande. O povo ficou bravo com o Rodrigo Constantino, hein? Ficou bravo. Mas é isso que está acontecendo, cara. A direita caçabista está tentando jogar a maluquice do tio França nas costas de quem não quer fazer acordo com o Centrão, apoiar o Columbre. Gente,
A não ser um milagre vindo dos Estados Unidos, do Donald Trump, não vai ter Bolsonaro em 2026. Não vai ter anistia. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Não sei mais o que fazer. O que mais me desespera é o povo preso lá e, sei lá, cara, não sei como tirar os caras de lá. Os caras apoiaram o Alcolumbre. Olha as ideias. O cara até postou aqui, ó. O Bolsonaro deu uma entrevista no Metrópole ontem e disse o seguinte: Bolsonaro disse que apoiou o Alcolumbre porque a eleição já estava ganha e com isso o PL tem possibilidade de ter a CCJ ou a vice-presidência. Numa ausência de Davi Alcolumbre, caso ele se sinta incomodado, numa ausência dele, o nosso vice bote uma pauta da anistia. Bote em pauta a anistia. Conversa, cara. Você vai esperar o Alcolumbre ter dor de barriga. Não tem essa, gente. Desculpa, não tem. Olha o caos que o país está. Não tem essa desculpa de vamos apoiar o Alcolumbre. Daí o gordão da Ucrânia comentou o seguinte. Tirando sarro, né? Um homem que indicava vices. Só porcaria. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O pessoal tava reclamando do Pablo Marçal, etc. Mas o que eles estavam falando era o seguinte. O vice do Nunes era para ser o esquerdista comunista Aldo Rebelo. Daí, com o surgimento do Pablo Marçal, houve essa necessidade de equilibrar a chapa do Nunes e por isso colocaram de vice do Nunes o Melo Araújo. Por isso o Bolsonaro indicou, fez força para que o Melo Araújo fosse o vice do Ricardo Nunes. Você está vendo qual que foi o efeito do Pablo Marçal? Era para nós termos hoje Ricardo Nunes com Aldo Rebelo na prefeitura de São Paulo. Tudo por causa da estratégia desses caras. Voltando aqui, ó, para esse tweet do Rodrigo Constantino, que ele chama a moça aqui de a direita caçabista, cada vez mais próxima do Xande, ela escreveu, né? Tio França, que morreu frente ao STF, achava-se Bolsonaro frouxo, dizendo que a culpa é dos intergalácticos. Mas olha só o que ela tinha postado antes, logo que o Bolsonaro perdeu as eleições de 2020. Olha só o que ela postou, veja se isso... Cara, a direita caçabista está se portando exatamente como os esquerdistas. Exatamente. Olha só o que ela postou antes. 12/11/2022. Seja na Praça dos Três Poderes, seja na frente do comando, quem puder, vá para Brasília. Ô Flávia Ferronato, o sangue do Clezão está em suas mãos? Os presos do 8 de janeiro têm culpa sua? Acho que sim, né? Porque se você está culpando a direita intergaláctica, aqui ó, os revolucionários de sofá têm sangue nas mãos, então eu posso entender que o sangue do Clezão está em suas mãos? Vocês estão se comportando exatamente como os esquerdistas. Comentar esse tweet aqui do Bolsonaro. Veja bem o que ele escreve aqui em relação ao Lula. Tudo o que você vê na TV não passa de coincidência da democracia relativa. Daí tá aqui na capa da Veja. Sob Lula, Globo recebe mais da Secom do que em 4 anos do governo Bolsonaro. Você vendo isso aqui, você fala, poxa, tá certo, né? Ele tem a razão, né, cara? Sacanagem, dá tanto dinheiro pra Globo. Bolsonaro, a concessão da Globo não ia vencer quando você era o presidente? Você não falou, ameaçou que não ia renovar a concessão? Tudo isso que está acontecendo no Brasil não é só culpa do Lula, não. É culpa de muita gente. Tínhamos a faca e o queijo na mão quando o Bolsonaro era presidente. Ele dizia que chance nenhuma de fazer acordo com o Centrão, com corruptos. Mas não é isso que a gente está vendo. O outro nome que você falou aí, Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no Mensalão, está citado não, tá bastante avançado as citações dele tocante a Lava Jato, e eu converso com Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com um presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Não existe o toma lá da cá, não existe isso aí. Tá fora de cogitação. Valdemar, tô com saudade de você. Ô velho, eu também. Estamos juntos. Um abraço, Valdemar. Ele se elegeu com uma pauta de proteger, né, a direita verdadeira, e quando chegou lá, fez tudo o contrário. Ele fez um governo excelente economicamente, por causa do Paulo Guedes, porque ele mesmo dizia que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga, porque eu não entendo nada de economia, mas tem Paulo Guedes que é meu posto Ipiranga. E o Brasil tá do jeito que tá hoje. A culpa é do Bolsonaro? Só do Bolsonaro? Lógico que não. A culpa é dessa esquerda, desse sistema, de tudo que o Brasil é, inclusive do povo também. Esse povo aí, ó, que fica fazendo acordo com o Alcolumbre,
que fica xingando de intergaláctico, que põe a culpa nos intergalácticos pelo cara se explodir lá em Brasília. A culpa é deles, que ficam falando, vota no Nunes, porque o mito sabe o que está fazendo. A culpa é de todo mundo. De certa forma, alimentamos o Bolsonaro esse tempo todo. Tudo que o Bolsonaro fazia era mito, mito, mito. O problema é que tem gente que está acordando. Olha, digo mais, tem muito jornalista aí que ainda está passando pano. Hoje o Auriverde falou que o único que tem é o Bolsonaro. Ou a gente entende, de uma vez por todas, que para enfrentar o que tem por aí, o sistema, ou a gente entende que tem que ser o presidente Bolsonaro, ou teremos problemas. Quando o Josias de Souza chama Bolsonaro de zumbi político, ele está tentando, assim como a imprensa fez ao longo dos 4 anos da gestão do presidente Bolsonaro, o Josias de Souza está tentando, na verdade, dizer o seguinte: olha, vamos desqualificá-lo, vamos detoná-lo, vamos fazer de conta que ele já não existe mais, para ver se a narrativa emplaca. Mas ou a gente entende de uma vez por todas que a alternativa para 2026, para a retomada do crescimento e o combate ao que o sistema impõe, que esse nome é Bolsonaro, ou esquece. Então é complicado. Para combater o sistema é o Bolsonaro, eu acho muito difícil. Aliado de Valdemar, de Tarcísio, que é junto com o Kassab. Entendo, cara. A pessoa, o único que vai derrotar o sistema é o Bolsonaro. Não consigo ver dessa forma. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, com um monte de problema que tá, qualquer canetada, mesmo que injusta, o STF pode prender ele. Como que ele vai combater o sistema? A única coisa que parece é que o Bolsonaro quer eleger todo mundo da família. Agora vai enfiar Michele Bolsonaro para senadora. A última pesquisa saiu Michele Bolsonaro para presidência. Daí eu vi o povo comentando: como assim, cara? Michele Bolsonaro presidente? Qual que é o quesito para ser presidente? Tudo bem que no Brasil o quesito para ser presidente é não ter quesito. Dilma. O Lula. Mas é isso que a gente quer para o Brasil? Pessoas desqualificadas? Não tô falando que ela é corrupta, não tô falando nada disso. Poxa, não dá, né, gente? Tem gente que é tão idólatra que se o Bolsonaro não puder concorrer e indicar a Michele, eles vão votar na Michele. O que ela faz da vida? Para ser presidente do Brasil, cara. Um baita de um país. Uma economia gigantesca, muita grana, vastos recursos. Então não faz sentido. Agora, o Bolsonaro vai ser a única pessoa que pode vencer o sistema apoiando Alcolumbre, apoiando Kassab, com o Valdemar. Sinceramente, eu não vejo a menor chance disso acontecer, do Bolsonaro vencer o sistema. Porque ele faz parte do sistema. Hoje ele faz parte do sistema. Só não vê quem é cego. Como eu já disse, em meio a toda essa bagunça que o Brasil se encontra, o Brasil parece um hospício. Um hospício. A melhor coisa que as pessoas têm a fazer. Pode gostar de política? Pode se envolver em política? Pode. Desde que não atrapalhe sua vida pessoal. Desde que não atrapalhe sua vida, seus familiares, seus filhos, etc. Desde que não te leve à loucura, como essa do tio França, que foi lá se explodir. A moça falou pra mim que a política estava atrapalhando a vida dela, que estava, sabe, atrapalhando até a saúde. Eu falei, não perca seu tempo com isso. A gente só pode analisar quem são os menos piores e votar. Agora, ficar sofrendo por esse povo. O Bolsonaro recebeu 17 milhões de Pix. Dizem que ele tem 3 aposentadorias, como presidente, como militar. Vamos supor que ele tivesse só os 17 milhões. Para pensar aqui, 17 milhões... gerando pouco, vamos chutar baixo, 0,5%, dá mais ou menos uns 85 mil, mais ou menos, 80 mil reais por mês. 80 mil reais por mês só para ele deixar esse dinheiro paradinho e viver a vida dele. E você vai ficar perdendo a sua saúde, sabe? Não dando atenção para sua família, indo igual louco protestar e depois ser abandonado, como foi os presos do 8 de janeiro. Mas se eu tivesse que dar um conselho, eu falo, acompanha a política, eu acompanho a política. Eu vejo todo dia política, mas eu não deixo isso interferir na minha vida pessoal. Eu não vou sair querendo fazer a revolução, porque toda vez que alguém quis fazer a revolução, essa pessoa se lascou e os caras continuaram lá. E tudo termina em pizza. Para eles, porque o povo só se ferra. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta alguma coisa aí. O que você está achando dessa situação atual? Eu acho que ferrou agora a anistia dos presos do 8 de janeiro. Infelizmente, tô até fazendo esse vídeo desanimado em relação a isso. Sinceramente, muito desanimado.
meu objetivo principal, de alguma forma, era tentar, sabe, libertar os presos, cobrar deputados, senadores. Tá difícil. É difícil. Comenta alguma coisa aí. Forte abraço. Tchau, tchau.